Salve, salve, rapaziada, eu sou o poeta Gabriel Aquim, hoje eu tô aqui no Centro Cultural São Paulo, vou trocar ideia com Cronicamente. Esse é o Periferia Oculta, estamos aqui no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, trocar ideia com Cronicamente. Salve. Satisfação, Toda minha. muito obrigado por ter aceitado colar com a gente, trocar esse papo. É isso, Periferia Oculta, ganhando voz, deixando de ser oculta no bom sentido, crescendo, avante. Como é que você tá, mano? Cara, 2023 agora? Tô bem, expectativa ótima. Já começa o ano bem, né? Com o retorno do Ministério da Cultura. Agora o Super Ministério da Cultura. Então, eu acho que chegar vivo depois de uma pandemia, chegar vivo depois de um desgoverno Bolsonaro, chegar vivo no retorno do Ministério da Cultura, a expectativa é a melhor possível para 2023. Dá até um gás a mais, né, pra poder pensar em algum trampo novo, alguma coisa assim, né? Com certeza, né? Eu acho que a gente que procura a vida como inspiração, temos motivos de sobra para poder compor e construir um futuro daqui para frente, né? Jamais esquecendo tudo que aconteceu, que a gente não pode esquecer, para que isso não seja cometido novamente. Mas realmente dá mais um gás, a esperança voltou, né, para nós. Só que aquilo, né? A luta continua. Nós somos um povo de luta, merecedores de vitória, mas a gente já começa a ter de volta aquela gana de construir um futuro, de planejar o futuro melhor para nós e para os nossos. Falando um pouquinho do início da sua carreira, como que você já é conhecido por muita gente? Sou? Acredito que é. Eu acho que também tem um lance de muita gente conhece algumas músicas suas, mas às vezes falta talvez saber o nome daquela pessoa. Saber a pessoa. Tem isso também, né? Tem. Às vezes a gente sabe, a gente conhece aquela música, mas a gente não sabe quem canta necessariamente. Cara, Tem isso também. eu faço muito parte desse momento em que a gente escutava as músicas nas rádios comunitárias, né? Escutava as músicas no espaço rap da 105 FM. Só que você ouvia a música, ouvia a batida, entendia a letra, ouvia o nome da cidade, o nome da quebrada, mas você não via o rosto. Não O tinha rádio internet. não tinha internet na época, então o rádio não traz o rosto. Aí você vai comprar o CD, a maioria das músicas que tocavam eram singles, não tinham CD. Era uma fita demo e às vezes não tinha foto também, né? A gente gostava de criar logomarcas. Então eu faço muito parte desse período em que as pessoas conhecem a música, conhecem o nome do bairro, entende a ideologia por trás da letra, mas não conhece a figura, a imagem da pessoa. Então, para mim, isso é super normal, super natural. E hoje ainda acontece muito isso, né? A pessoa vai lá e pega na internet, às vezes você trabalha dentro do campo da internet construindo uma arte que não leva o seu rosto. O meu primeiro disco solo mesmo não leva o meu rosto, né? O terceiro leva ele de submerso. O quarto, o segundo leva de perfil. Então a gente busca sempre um lado artístico para expressar a nossa arte. Então a pessoa não conhecer o meu rosto, saber meu nome, saber minhas músicas, mas não saber meu rosto é perfeitamente normal. É porque é melhor às vezes conhecer a música também, né? Que é o foco O principal. foco é a música, né? Cara, eu subo no meu palco fazendo o show com uma balaclava, né? Já surgiu imensas polêmicas nisso. Ah, você está subindo no palco com uma balaclava, isso pode ser negativo para a sua imagem, pode ser negativo para o seu público, né? E a minha resposta é sempre a mesma. Pouco importa o meu rosto, o que vale é a minha ideia. Eu estou ali para comungar, para compartilhar ideias, não para compartilhar roupa, para exibir meu rosto e tudo mais. Claro que é sempre bom ter uma imagem, né, associada, e eu quero a melhor imagem possível. Mas também não posso esquecer do lado artístico disso. Então, a minha face natural, pouco importa, sabe? Pouco importa. Quando eu estou no palco cantando, eu impresso o meu rosto, a minha ideia, a minha voz para um monte de pessoas que não podem estar no palco, para um monte de pessoas de outros estados, de outras periferias. Então, o meu rosto pouco importa. O que vale é a minha ideia. E eu também fujo de endeusamento. Não gosto de endeusamento. Então, conheça a minha ideia, conheça a minha letra, siga os meus perfis se quer saber um pouco mais fora do palco, mas se não conhecer o meu rosto, tudo bem. Conhecendo a música já vale. Já vale muito. Você tem quanto tempo de carreira? Cara, eu tô nisso desde 1990. De idade você tem? De idade eu tô com 41, caindo pros 42. Então você já tem mais de 30. Já tenho mais de 30 anos nisso. Profissionalmente eu me tornei profissional em 2001. Na verdade não, mito. Me tornei profissional em 2000, quando comecei a fazer parte do Grupo GOG. E aí a gente já começa a ter uma carreira mais profissional, com shows já pelo Brasil inteiro. Anterior a isso,
Eu fazia show mais no interior de São Paulo mesmo, Hortolândia, Sumaré, Jundiaí, Limeira, Piracicaba. Ali aquele circuito do interior que representa muito no cenário do rap a nível nacional. Eu me tornei profissional mesmo quando entrei para o Grupo GOG, isso em meados de 2000 mais ou menos. E essa fase que antecedeu, era uma fase que não tinha internet, Exato. o rap já não chegava obviamente em TV, pouco em rádio ainda ali, anos 90. Como que chegou pra você o rap? Você lembra Cara, a primeira música, o primeiro grupo? Lembro. O meu contato com o rap, esse rap que a gente gosta de dizer de forma errônea, falar o verdadeiro rap e tal, porque ele veio depois dos melôs, ele vem depois da época do funk carioca, que era Rap Brasil e tudo mais. Era de ouro, né, o pessoal fala. Isso. Foi da época, o primeiro rap grupo que eu ouvi foi PMC. PMC Poetas de Rua. Quem me apresentou isso foi um amigo meu chamado Luciano, que era o cara que criou o primeiro grupo de rap que me convidou para fazer parte. E era uma fita cassete. Luciano mudou para o São Jorge de Hortolândia, novão também, só que ele vinha de São Paulo. Então ele já foi de São Paulo para o interior já carregando algumas coisas interessantes. Desde os brinquedos mais interessantes para a molecada, como também uma bagagem de fitas cassetes, de conhecimento, da capital. Então o Luciano foi o cara que me apresentou o rap, mas já pro lado de periferia mesmo, e não pro lado tanto do entretenimento. E foi o PMC, o primeiro rap que eu vi. Aí depois de PMC, aí eu fui ouvir Câmbio Negro, fui ouvir GOG, fui ouvir Consciência Atual, depois veio Racionais, Taíde, Facção Central. E aí quando a gente teve contato com a primeira fita cassete do rap, que era do PMC, a gente descobriu que nas feiras vendiam essas fitas cassete. Também lá em Campinas tinha um corredor, que era o corredor dos camelôs, né? Era numa rua chamada 13 de Maio, e uma das travessas da 13 de Maio tinha que era só camelô mesmo. A 13 de Maio era as lojas legais, bacana, popular e tudo mais. Mas uma das travessas da 13 de Maio era a Rua dos Camelô, e era lá que tinha as fitas. E lá era o paraíso para nós. Então, nós colava em Campinas, também interior de São Paulo, comprava umas fitas cassete, aguentavam umas também, fazia parte do processo, e descia para Hortolândia e espalhava para geral. Aí uma fita, colava na casa de um parceiro que tinha um rádio que era duplo deck, reproduzia essa fita nas fitas virgens e distribuía para todo mundo. E aí a gente fazia o rap acontecer no São Jorge. Mas desde novo você já pensava em fazer parte do rap? Você ali, sei lá, com 14, 15... Eu fazia rap antes, né? Comecei a fazer rap com 10 anos. Quando eu ouvi o rap, eu já me identifiquei logo de cara. Porque eu sempre fui uma criança contestadora. Sempre tinha uma interrogação ao final de todo o meu pensamento. Eu sempre fui da filosofia, né? Sempre fui de questionar. Então a filosofia, questionar, se identificar com o rap era muito fácil. Só que antes já venho da música brega. Depois que eu fui descobrir, fazer associação, que o primeiro rap que eu escutei, na verdade, rap mesmo, trazendo para esse lado, é uma música do Amado Batista, chamada Favela. E ela é cantada toda no ritmo que a gente entende como rap, foi entender como rap depois. Tá ligado? Eu já escrevi umas poesias, já escrevi uns textos na sala de aula. E quando eu escutei essa música do Amado Batista, eu comecei a ler os meus textos seguindo o mesmo ritmo dessa música dele, Favela. E aí eu comecei a musicalizar esses meus textos. Só que eu não mostrava isso para ninguém. Isso servia para poder me comunicar com o universo ao meu redor. Porque eu sempre fui um cara tímido. A timidez sempre me foi farta. Então, através da poesia, eu conseguia me expressar. Né? Então, eu gostava da época da escola de fazer interpretação de texto. Eu sempre gostei da matéria de língua portuguesa, de história, de filosofia. E eu trazia tudo isso para minha poesia. Então, quando eu me identifiquei com o rap, foi fácil musicalizar a minha poesia, seguindo as batidas do rap, seguindo a métrica do rap. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo rap, antes mesmo de ser esse rapão que a gente conhece. Conheceu a partir dos anos 92 e tudo mais. Mais ou menos assim que eu me encontrei com a música rap nacional. E isso não na cidade de São Paulo, isso lá em Hortolândia? Só interior. Eu venho para a cidade de São Paulo capital, em 2008. Já tinha lançado o primeiro disco da Família. Quando eu lancei o segundo disco da Família, que é o grupo que me projetou nacionalmente fora do grupo GOG. Quando eu lancei o segundo disco da Família, isso foi para 2007, para 2008, eu em seguida mudei para São Paulo, porque casei e o trabalho da minha companheira é jornalista, o trabalho dela focava no centro de São Paulo, então viemos morar em Só Paulo. Só para
contextualizar, o Grupo GOG ele vem antes da família, né? A família vem numa sequência depois do Grupo GOG, é isso? A família foi um grupo que nasceu dentro do Grupo GOG, de uma necessidade de expressar as nossas próprias ideias, o nosso jeito de compor, o nosso jeito de produzir, o nosso jeito de abordar os temas do interior de São Paulo. E o GOG já tinha uma dimensão nacional. Então, para a gente não influenciar demais dentro do trabalho do GOG, mesmo ele dando todo o espaço para a gente poder trabalhar, a gente decidiu, junto com o GOG, criar um novo grupo para que a gente pudesse aumentar o campo de visão e aumentar o campo de alcance daquelas ideias mais progressistas, mais socialistas, mais comunistas, mais periféricas, também vindas do interior de São Paulo. E aí nasce a família dentro do Grupo GOG, e ainda assim a gente seguiu com o GOG durante um bom tempo, até que em 2003 para 2004 nós lançamos o primeiro disco da família, chamado Cantando com a Alma, que aí tem Castelo de Madeira, Favela África, Brinquedo Assassino, e aí a gente conseguiu criar nossa própria agenda. E aí a nossa agenda nos obrigou de forma positiva a sair do Grupo GOG e seguir a nossa agenda particular. Eu tento imaginar como foi essa transição, porque como você falou, o GOG já era nacionalmente conhecido. Total. O GOG ele é uma lenda viva do rap, então acho que vocês tiveram uma base legal, um direcionamento legal. Total. O GOG ele é o quinto elemento da família, né? Ele é o quinto elemento. Ele estava lá no processo quando tudo começou. Ele foi o cara responsável por reunir o time que, hora depois, ia se constituir como grupo A Família. Então ele faz parte desse processo todo. Nós tivemos uma aula, né? A gente costuma dizer que o GOG, existe uma faculdade de GOG. Uhum. Né? Então eu fiz a faculdade de GOG, fiz parte desse time. E antes mesmo de entrar para o Grupo GOG, eu já tinha uma base politizada no rap nacional, por conta da leitura, por conta do meu envolvimento com os saraus que acontecia no interior de São Paulo, né, promovido pelo CAPRE, que era um centro de reciclagem, onde eu trabalhei, e lá eu conheci a ideia, o conceito de sarau, lá eu me envolvi, isso em Hortolândia, lá eu me envolvi mais ainda com a literatura, então eu já tinha uma base poética e politizada. Isso me levou a conhecer e me aprofundar no trabalho do GOG. E depois, quando eu tive a felicidade, eu e todo o interior de São Paulo teve a felicidade de receber o GOG morando em Hortolândia, o destino quis que a gente se encontrasse. E depois, graças a Rogéria, que é a esposa do GOG, eu fui convidado para fazer parte desse grupo. E, cara, dentro do Grupo GOG, criamos a família. Depois a família findou o seu ciclo e eu sigo em carreira solo. Então, assim, eu nunca estive sozinho, né? A família foi um grupo muito influente na nossa época, no interior de São Paulo e a nível nacional também. Porque a família nasce, lança o seu primeiro disco no momento da dita crise do rap, em que ali 2004, e aí teve a crise de 2005, todo mundo se perguntando o que o rap ia fazer. E quando a família lança esse disco com Castelo de Madeira, Brinquedo Assassino, vem uma outra sonoridade, vem uma outra ideia. E muitas pessoas seguiram essa ideia. Então, querendo ou não, nós criamos também uma linha dentro do rap nacional. E eu digo isso sem tom de arrogância, sabe? Eu digo isso com tom de alegria e de esperança, porque nós lançamos um disco dentro de uma crise. E a gente apontou um caminho. Foi grande. E nós apontamos um caminho. E muitos vieram. Até hoje a gente colhe depoimento disso. Através da sua música, eu componho meu rap. Samplearam músicas nossas, samplearam nossas ideias. E é isso. E é isso. Tá ligado? É sobre isso. Então, para nós foi gratificante demais. Então, toda a nossa base vem desse campo poético, politizado e da rua, né? Quem trouxe o campo politizado para dentro do Grupo A Família, fortaleceu essas bases, né? Além dos 4 integrantes, foi o GOG, que é o 5º integrante, e a Nina Fidelis, que é a 6ª integrante, que também faz parte desse nosso mapeamento, dessa nossa raiz politizada dentro da música rap nacional. E essa parte politizada que você fala, talvez eu esteja errado em falar nisso, mas talvez ela fosse mais forte há uns anos atrás. Anos 90, começo dos anos 2000, e junto com isso vem algumas cobranças que só existem no rap. Em outros determinados estilos não tem. Talvez o samba talvez tinha um tempo atrás, certo. Mas acho que o sertanejo eu não vejo. Quais são essas cobranças? É isso que eu queria saber de você. Tem algumas cobranças no rap, talvez de postura, de determinadas letras, de mídia principalmente. Como que chegava isso pra vocês? Porque em determinado momento o Racionais falou que eles não iriam na Globo. E isso
coisa deles, beleza, tá tranquilo. Mas começou a ter algumas cobranças assim, de postura, de letra, você tem que falar sobre isso. Certo. Vocês também tinham essa visão na hora de escrever, de compor ou não? Eu sempre tive, eu enquanto um dos compositores da família, né? Eu sempre tive a preocupação de quando pegar uma caneta, ser inteligente naquilo que eu fosse escrever. Porque eu não escrevia para mim, nunca escrevi para mim. Eu sempre escrevi para mim e para as outras pessoas. E eu sempre busquei que minha música tivesse acesso em todos os espaços. Porque eu venho de uma época que o rap não tinha acesso a todos os espaços. Mas eu sempre compus buscando ter acesso a todos os espaços. Porque eu sabia que esse momento ia chegar. E eu queria que as minhas letras fizessem parte desse momento. Dentro do contexto histórico desse processo todo, também que ele desse continuidade. Não fizesse só parte do contexto histórico e depois parava e aí outras pessoas iam ocupar esse espaço também. Eu queria fazer parte do início de ocupar esse espaço e também dar continuidade a essa ocupação. Então eu sempre me preocupei com a minha caneta, né? Porque eu sempre quis que o meu rap estivesse nas escolas. É ali que a gente forma, ali a gente forma os novos professores, os novos doutores, é na escola, é no dia a dia, no livro. Então eu sempre quis que a minha música pudesse transitar todo mundo. Eu sempre busquei fazer e faço até hoje um rap no plural. Não gosto de rótulo. Quem coloca rótulo é quem escuta e gosta de se limitar. Sobre ir na mídia, eu nunca tive a visão de não ir na mídia. Eu sempre achei necessário ir, porque com ou sem Racionais na mídia, as pessoas estavam assistindo a mídia. Eu respeito demais a postura do Racionais, acredito que foi muito importante para a época, era preciso, assim como acredito que era preciso a gente não aparecer sorrindo em tudo quanto é canto, né? Eu acho que a gente precisava dar um grito, e ninguém grita sorrindo. A gente precisava existir, acontecer, ser visto, para depois a gente saber o depois. Naquele momento, a não ida do Racionais às grandes mídias foi fundamental para o Racionais e para aquele tipo de postura que o Racionais pregava. O Racionais não é o dono do rap, eles não mandam no rap, nunca quiseram mandar no rap. As pessoas seguem o Racionais porque querem seguir. Então, tanto o público quanto o grupo adotaram a postura do Racionais porque quiseram. Tá ligado? Paralelo à postura do Racionais, tinha a postura do Taíde DJ1, tinha a postura do GOG, tinha a postura do Câmbio Negro, tinha a postura do Sistema Negro, tinha a postura do Pepeu, tinha a postura do MC Jack. Tinha vários outros grupos que também poderiam ser espelhados e seguirem sua postura. Para mim, o Taíde era um dos caras que pode ocupar qualquer espaço dentro e fora da mídia, porque ele sempre foi articulado para isso. Não que os outros grupos não sejam articulados para estar na mídia, mas porque quiseram não estar lá. Eu respeito. Não estou falando que eu quero estar na mídia, estou falando que eu quero ocupar todos os espaços possíveis com a minha ideia. Respeito a opinião de cada um, tá ligado? Mas eu acho que cada um de nós precisamos ser os nossos líderes, tá ligado? Eu sou o meu próprio líder. Então eu decido onde eu vou. Eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades. E nas minhas músicas eu tento incentivar que as pessoas também façam isso. Criem seus próprios pensamentos críticos. Tenham suas próprias opiniões. Baseada nas minhas, sim, mas acrescente a sua opinião também. Saca? Vamos juntos. Eu gosto de provocar, fomentar. Eu não gosto de ditar. Tá ligado? Eu quebrei regras para fazer o rap que eu faço. Então que quebrem regras, que essa quebrada de regras possa continuar acontecendo. A gente não pode aceitar tudo. Tem que questionar. Mas a gente precisa aprender a questionar, saber questionar e questionar da forma certa, no momento certo e construir. Questionar para desconstruir e deixar desconstruído não é necessário. A gente precisa aprender a questionar, colocar nossa opinião, fomentar, formar e seguir. E construir. O meu rap é para isso. Na época vocês já tinham essa visão também? Eu sempre tive essa visão. Sempre teve. Essa visão ela vai lapidando e crescendo com o tempo. Com a experiência. Com a experiência, com as pessoas que a gente vai conhecendo, com os trabalhos que vai conhecendo, com os artistas que a gente vai conhecendo. A minha arte é feita de pessoas. Então se eu crio uma arte lá nos anos 90, quero trazer ela do mesmo jeito nos dias de hoje, é retrógrado demais. Eu vou perder espaço. Como eu falei, eu sempre quis ocupar todos os espaços. Sempre fiz a minha arte para que ela pudesse ocupar os espaços. Lá no início, fizesse parte do contexto histórico e pudesse continuar no futuro ocupando esses espaços. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu ainda me entender enquanto gente, enquanto artista, eu vou continuar fazendo essa arte. Iniciou-se nos anos 90 e vai lapidando. O ser humano, as minhas cicatrizes, tá ligado? Fazem parte do meu processo. A minha idade, a minha atualização, o sistema moderno das coisas, a modernidade, a internet, as ferramentas que nós temos, tudo isso vai lapidando a nossa arte. Mas a raiz, a gente tem ali, a nossa raiz fincada ao mesmo. Porque o público hoje que eu quero pegar, que eu quero atingir,
para poder compartilhar, para poder trocar ideia com esse público, não é o mesmo dos anos 90, não é o mesmo dos anos 2000. Nós já estamos em 2023, segunda década dos anos 2000, tá ligado? Então eu continuo buscando me manter atual, me atualizando. Algumas músicas de vocês na época, falando mais especificamente da família, vocês sofreram algum tipo de perseguição? Sim, De polícia, sim, determinadas coisas que vocês falavam? sim, sim. Não só da época da família, mas da minha época de carreira solo. Da época da família, a polícia já subiu no palco, mandou parar show. Tá ligado? Mandou parar show e tem até uma história engraçada, que num show que nós fomos fazer, eu não vou lembrar a cidade agora, mas o policial subiu no palco para mandar parar tudo. A gente falou que estava terminando a música, só precisava fazer uma última música, que estava tudo certo, se podia ser dessa forma e tudo mais. E ele falou que podia. Nós fizemos a última música, que era Castelo de Madeira, e o policial cantando do lado. Então, assim, ele estava ali cumprindo a obrigação dele, digamos assim. Eu entendo que a maioria dos eventos, antigamente, a gente fazia na cara e a coragem. Então não tinha alvará, não tinha a questão da lei do silêncio e tudo mais, tá ligado? Eu respeito isso. Mas foi interessante, o policial subir no palco, a viatura do lado, a gente pedir mais, eu falo, só falta uma música, ele topar, já começa da hora aí, tá ligado? Ninguém tava oprimindo ninguém. Só a presença da polícia ali já oprime de uma certa forma, sabe? Mas ele falar que podia cantar mais uma música e nós cantar a última música e tal, e ele cantando do canto, foi interessante. Então a gente já sofreu muito, a gente já chegou uma vez em Piracicaba, se eu não me engano, e os policiais não deixou a festa acontecer, nós tivemos que recuar, voltar. Nós cantamos no aniversário do MST, na Marcha Nacional do MST, lá em Brasília, e a polícia, a cavalaria invadiu o evento, dando espadada nas pessoas, tá ligado? E nós no palco, a família, Marcelo Iuca, Benegão, tá ligado? Oprimindo todo aquele evento. Então assim, a gente sempre atuou muito no lado social, nos eventos com o MST, nos eventos das escolas, no evento da quebrada, nos eventos dos irmãos das quebradas também, de outras vertentes musicais. Onde tinha o povo fazendo evento, a polícia oprimia. E onde tinha o povo fazendo evento, a família estava lá, tá ligado? Então a gente sempre sofreu perseguição, como o rap, fazendo o rap que a gente faz. A música Brinquedo Assassino foi uma música que foi muito perseguida pelo seu contexto. Eu fiz essa pergunta pensando nessa música. Ela foi muito perseguida por conta desse contexto. E teve vários momentos em que, antes de cantar essa música, chegava um salve, ó, então, tá assim, assim, assado. Vocês que sabem, quiser cantar, canta, mas tenta dar uma segurada em alguns gestos, alguma coisa, não deixa muito pro público. Chegava vários salves para meio que censura do Brinquedo Assassino. Mas a gente nunca se rendeu, sempre ousamos de forma inteligente para dar continuidade no trabalho. E já na fase solo, tem uma música que se chama É o que Tá Tendo. Que a gente foi fazer um show numa das semanas de hip hop, das várias que eu já participei. O organizador chegou e falou, mano, tem como não cantar aquela música lá? Eu sei que o pessoal, eu tinha acabado de lançar a música, ela já estava fazendo um barulho legal. Aí o organizador da semana chegou e pediu pra gente não cantar aquela música, porque tinha muito polícia lá, e o polícia já tinha dado um salve, que sabia que o artista era esse, que a música que lançou era essa, que tinha que segurar a onda se quisesse que o evento chegava até o final. Sabiamente a gente segurou nossa onda, não pagamos de NWA e tocamos a tecla do F lá e fizemos a música, não, porque a gente entende a importância de ter um compromisso com o evento como um todo, né? Nós éramos a atração principal do dia, e eu subi no palco, não fiz a música, o público entendeu, a gente deu uma ideia, o público entendeu, e depois a gente foi para um churrasco da organização do evento, nós cantamos a música lá e deu tudo certo. Então a perseguição rap, ela sempre existiu, hoje menor, como eu estava falando até pro pessoal da equipe do Periferia Oculta. Hoje a perseguição no rap é menor porque a gente gera dinheiro não só para nós, mas para todo mundo, então a perseguição deu uma diminuída. Mas sofremos muita perseguição na época. Essa perseguição também, ela vem muito, você já falou também, da polícia. Você falou, né, que depois o policial cantou e tal. Mas você acha que também ali faltou muitas vezes na polícia um senso? Vamos trocar uma ideia, vamos ver qual que é. Só escuta ali uma frase da música, uma, duas frases, já acha que é aquilo, não é. A polícia tá aí pra oprimir, né, mano? A polícia não consegue cumprir o papel dela de verdade. A corporação... Falta preguiça pra entender também, né? A corporação é corrompida. A polícia é complicado. A relação polícia e periferia é complicada. Não é nem polícia e rap, é polícia e periferia. Seja rap, seja funk, seja grafite, seja o samba, já foi samba, assim também, seja o reggae, seja o que for. Qualquer que seja a expressão artística periférica, a polícia já enxerga com maus olhos. Qualquer que seja a vida periférica, já é enxergada com maus olhos. Então não é só questão de preguiça, de buscar entender. Os caras foram criados para oprimir. Tá ligado? Infelizmente, tem um contexto de existe um bom policial. Eu acredito que existe também. Eu acredito que existe.
Só que eu acho que o papel da corporação, a corporação como um todo, já é totalmente corrompida, já é totalmente falida. Por isso que eu sou a favor da desmilitarização da Polícia Militar. Só que e depois, Crônica? Eu não sei te dizer, eu não tenho todas as respostas. Eu tenho várias perguntas e procuro respostas também. Por ser um rapper, por ser um formador de opinião ou um contestador, eu não tenho resposta para tudo. As pessoas, muitas vezes, elas esperam isso de um rapper, né? Eles acreditam que nós temos resposta para tudo, que nós somos a solução do mundo, tá ligado? Tem uma música minha que eu falo sobre isso, sabe? Eu falo que a gente lê livros, a gente escreve música e sofre críticas da própria periferia, da própria sociedade, e ao mesmo tempo eles querem que a gente, enquanto artista, enquanto rappers, salve o mundo. Então assim, eu não estou aqui para educar o filho de ninguém. Eu estou aqui para apontar questões e possíveis soluções, tá ligado? E ajudar no processo de lapidação da formação do cidadão de hoje e do cidadão de amanhã também. Mas a responsabilidade maior é minha, eu sou um artista, eu erro. Isso entra também naquela cobrança que eu te falei, da periferia dentro do Exatamente. A perseguição que a gente sofre não é só por parte da polícia, é por parte da sociedade, é por parte de artistas de outras vertentes, tá ligado? É por parte de artistas de dentro do rap, de uma ala do rap mais radical, que cobra os que não são radicais, tá ligado? O artista radical cobra o que é de entretenimento, e o de entretenimento toca a tecla F para os demais, tá ligado? Eu acho que essa inimizade, essa higrisia dentro do movimento, que não é exclusividade do movimento hip hop, tá ligado? Mas essa higrisia dentro de movimentos é o principal motivo de movimentos serem segregados, tá ligado? Infelizmente. Quais tipos de depoimento você recebe? Você, tanto quanto família, quanto cronicamente, solo, você recebe de fãs? Alguma história assim que te marcou? Acho que você deve receber alguns depoimentos. A sua música me acolheu em determinado momento, me ajudou em tal coisa. Sim. Da época da família eu já não recebo mais. Há muito tempo que a família acabou. E eu tive uma grande felicidade de lançar o meu primeiro disco solo na época em que a internet pulverizou de vez nas quebradas, né? Então eu peguei esse momento solo, quando a internet pulverizou, quando o Facebook virou totalmente em português. Então eu tive essa alegria aí, veio outras tecnologias mais acessíveis. E eu lanço meu disco nesse momento, meu disco solo. Então muita gente que conhece o trabalho do Crônica Mendes começou a conhecer como Crônica Mendes. E depois foram descobrir a família. E os que já conheciam o Crônica da época da família, muitos vieram seguir a minha carreira solo, outros não. E aí eu lancei um disco em plena pandemia chamado Eleves. E esse disco me trouxe muitos depoimentos. Tanto que vai virar um documentário sobre isso. Legal. Porque muitas pessoas se agarraram naquele disco como válvula de escape. Muitas pessoas, ouvindo o disco, você tem uma dimensão maior sobre o que eu quero dizer e sobre o que essas pessoas me disseram. Tem tanta coisa que elas passaram para mim nos depoimentos, através do Facebook, do Instagram, do YouTube, que eu nem imaginava que tinha tudo aquilo nas minhas músicas. Para você ver a dimensão e o poder da palavra. E como faz sentido a minha preocupação quando eu escrevo. Pessoas que saíram de depressão, pessoas que conseguiram enfrentar a depressão ouvindo o meu disco Eleves. Porque a pandemia enclausurou todos nós. Quem estava na depressão, a depressão ampliou. Então muitos procuravam válvula de escape, outros cometiam, né, essa fatalidade com suas vidas. Então colher os depoimentos que eu colhi com o disco Eleves dentro do contexto da pandemia, para mim foi muito importante. Eu não consigo falar muito sobre esses depoimentos porque eu queria deixar para a exclusividade do documentário que nós estamos elaborando, em processo de produção sobre isso. Mas foi um disco que ajudou muita gente a sair da depressão durante a pandemia, a enfrentar as questões da pandemia. E é algo que eu fico muito feliz e até meio que emocionado, porque também foi um disco que me ajudou muito dentro da pandemia. Então, eu lancei um disco tentando me ajudar e acabei ajudando um monte de gente. E essas pessoas deram a devolutiva com seus depoimentos, me ajudaram mais ainda. Então ali se completou de fato o papel do rap que eu acredito, que é servir e ser servido. Um ajudar o outro, uma mão estendida pedindo ajuda, também uma mão estendida que está ajudando a tirar alguém do fundo do poço, tá ligado? Então o disco Eleves, para mim, ele tem essa importância gigantesca. Eu quero muito poder compartilhar depois com geral, através desse documentário, e esses depoimentos que eu colhi com ele. Como você conseguiu inspiração, força
Pra fazer um disco na pandemia, o disco foi em 2020, o ano que começou a pandemia no O ano Brasil. da pandemia, exatamente. Na verdade, eu estava produzindo o meu terceiro disco. Ele tinha um outro título. E como ninguém esperava uma pandemia, quando a pandemia chegou, ela chegou em março. Esse meu terceiro disco seria lançado em maio. Só que o contexto dele era um contexto muito pesado para ser lançado dentro de uma pandemia. Ele ia ser lançado em um contexto, né, em maio de 2020, se não tivesse aquela pandemia. Então o contexto dele não seria pesado. Como entrou na pandemia, o contexto dele se tornou pesado. Então eu voltei para o estúdio, mudei todo o contexto do disco, refiz algumas produções, mudei muitas letras e mudei título, mudei outro sentido para o disco. E aí o disco se chamava um outro nome, que nem convém falar mais, ele se tornou Eleves, porque aí eu queria fazer um disco que pudesse me ajudar dentro da pandemia, que pudesse ajudar as pessoas também. Porque quando chegou a pandemia e eu entendi que o meu terceiro disco seria um disco muito pesado para aquele contexto, eu automaticamente já comecei a perceber que eu precisava fazer algo que fosse ajudar as pessoas e me ajudar também, porque eu sou a pessoa também dentro da pandemia, tá ligado? Eu comecei a pensar o que eu deveria compor para superar uma depressão. E eu já vim estudando muito sobre isso, sobre depressão e tudo mais, né? Tem um grupo coreano de K-pop chamado BTS, que eu gosto muito, aprendi a gostar demais. E eu comecei a ver muitos relatos de pessoas que falaram que a música deles estava ajudando elas a saírem de depressão, a fugir do suicídio, isso antes de pandemia. Eu gostei daquilo e eu quis trazer aquilo para o meu rap. Eu queria que meu rap também ajudasse as pessoas naquilo. E aí, quando entrou a ideia de compor o Eleves dentro da pandemia, eu consegui trazer à tona essa ideia e transformar essa vontade em verdade e materializar ela no disco Eleves. E dito e feito, o disco cumpriu sua missão. Então foi o querer fazer músicas para ajudar as pessoas em depressão, querer fazer músicas para ajudar as pessoas, né, que estão nessa situação de prestes a cometer um suicídio, prestes a se entregar. E aí veio a pandemia, fortaleceu mais ainda essa minha vontade de fazer música para ajudar essas pessoas. E aí nasceu o Eleves. O Eleves, que é o seu disco mais novo. Você acha que ele tem a idade que o público escuta? Ela é menor? São mais jovens? Sim, adultos? Sim. Qual que é? Na verdade, o disco Eleves, ele é um disco muito plural. Então, a faixa etária dele é dos 14 até os 36. Eu sei essa estimativa, porque a gente tem aqueles insights, né? Uhum. Das plataformas digitais e tal. Então ele vai do 14 até os 36, que para mim é interessante e bacana. E o número de homens e de mulheres, de acordo com as plataformas digitais, também é bem pareado, tá ligado? Mas assim, meu disco ele pegou todo mundo, assim, tá ligado? Então a idade da pessoa em documento, às vezes não é a idade mental dela. Os amigos da minha filha tem 9 anos. Os amigos dela têm a mesma faixa etária dela. Quando ouviram o Eleves, adoraram. Começaram a comentar coisas sobre o Eleves que eu também não sabia que tinha lá. Então, assim, aquilo, é a questão de sentimento. O meu disco vai pelo sentimento, não vai pela idade. Você acha que o disco ele se torna mais pronto depois que sai e o público escuta? Você falando que recebia coisas que você não imaginava? Com certeza, com certeza. Um disco ele nunca está pronto. Você lança ele sem ele estar pronto, tá ligado? Porque quando você lança ele achando que está pronto, depois você escuta e você fala, pô, poderia ter melhorado aquilo ali. Ou então você lança uma música com a verdade absoluta do autor. E aí você recebe uma devolutiva sobre aquela música que não tem nada a ver com aquilo que o autor quis dizer, mas é muito maior. Você fala, caramba, olha só que louco, eu poderia ter feito a música nessa direção. Eu gosto de ser surpreendido com isso. Muitas vezes eu lanço uma música e aí as pessoas me perguntam, o que você quer dizer sobre essa música? E eu respondo uma coisa aqui, aí depois eu escuto um depoimento de uma pessoa sobre aquela música, que é um depoimento mais interessante do que a minha verdade enquanto compositor. Numa segunda pergunta que me vem sobre essa música, eu já não falo mais a minha, já falo tá ligado? Porque aquilo é importante para aquela pessoa também. Então a música ela vai se somando, ela não tem uma verdade, ela tem só verdades, né? É por isso que eu falo que eu faço rap no plural, tá ligado? Então eu quis fazer Brinquedo Assassino contando a narrativa de um cara que eu conheci. Um dia na Cooperifa, eu trombei um parceiro, tá ligado? Que ele falou, mano, Brinquedo Assassino, mano, você fala isso, aquilo. E eu nunca tinha falado nada daquilo, mas ele entendeu aquilo. A partir daquele momento, a verdade do Brinquedo Assassino se tornou aquela. Tá
E já tomei outro depoimento de outras pessoas sobre a mesma música, outras coisas. A música, no disco Eleve tem uma música Nada Como Antes, tá ligado? Que ela finaliza que o rap sobreviva às avalanches. Essa é a última frase da música. Eu imagino como esses depoimentos te dão gás para novos trabalhos. A gente está iniciando 2023, o que você pensa para o futuro, para o seu futuro? Tem alguma coisa que está sendo bolada, além do documentário que você já soltou? Tem algo novo saindo? Na verdade, o documentário que eu lancei, que eu fiz parte, na verdade, né? Não sei se é desse que você está falando, mas o documentário que eu fiz parte foi o documentário Eles Poderiam Estar Vivos, que é um documentário politizado e político, que é abordando a questão de como o Brasil poderia ter sido um país exemplar no combate, na vacinação, não só o combate, mas na campanha de vacinação contra o Covid-19, se o desgoverno do Jair Bolsonaro não estivesse no poder. Então, o documentário Eles Poderiam Estar Vivos está disponível no YouTube. Eu fiz a trilha sonora do documentário e é fantástico, assim, fantástico. Foi uma experiência incrível. É algo que eu quero explorar mais, que é o campo das trilhas sonoras para documentários, microfilmes e tudo mais. E agora eu lancei recentemente um álbum ao vivo, chama Crônica Mendes Rap Trio, ao vivo, que foi um álbum que agradece, ele vem como um agradecimento ao público por todo o suporte que eles nos deram durante a pandemia, né? Que é um disco que traz as músicas do Eleve-se, traz as músicas da minha discografia e os clássicos da época da família também, e algumas homenagens. E agora para 2023, dia 3 agora, de fevereiro, sai uma música nova, que é um projeto em parceria com Jarbas Maris, que é um grande musicista da música popular brasileira. O projeto é com Jarbas, com Bruno Cuyama e a participação do DJ From. A música se chama Será, trazendo de volta aquela interrogação que eu falei para você aqui no começo do nosso bate-papo. A música se chama Será. Então ela vai ser lançada dia 3 de fevereiro em todas as plataformas digitais. E aí, na sequência, tem mais lançamentos e muito mais. Esse ano sai o meu disco novo, mas antes do disco novo tem muita coisa para acontecer. O documentário sobre o Eleve-se ainda não tem data de lançamento, porque documentário não é uma coisa fácil de se fazer, principalmente no campo 100% independente que é o nosso. Mas vai acontecer também, e é uma área que eu quero explorar muito, é a área de documentário. Frank, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu agradeço mais uma vez você ter colado com a gente, ter trocado essa ideia, ter falado da sua vida, do seu trabalho. Eu desejo de coração o melhor para você, novos trabalhos, para a família, saúde. Obrigado. A gente que está tentando ainda sair dessa pandemia. Sim. Estamos vivos, já vamos para 3 anos já. Estamos longos anos ainda pela frente para poder superar essa pandemia de vez, superar sem esquecer, né? Agradeço vocês pelo convite, para mim é uma honra participar do Periferia Oculta. Como eu falei para você, o meu primeiro grupo profissional de rap chamava Fatos Ocultos, né? Então quando eu vi Periferia Oculta no Instagram, eu achei muito interessante, e estar aqui hoje trocando essa ideia também é fundamental. Muito obrigado, desejo prosperidade para vocês, não só em 2023, mas para o trabalho de forma geral e para os anos que vêm pela frente. Não desistam, estamos vivos e nós não temos o direito de desistir, porque muitos tombaram, tá ligado? E nós estamos aqui, então a gente não pode desistir. A periferia deixa de ser oculta, tá ligado? A gente tem a nossa visibilidade, mas que a nossa importância nunca seja esquecida. Como diz o nosso ministro, nós somos importantes. Frank, tamo junto. Obrigado. Rapaziada, esse foi Crônica Mendes. Tamo junto. Rap nacional ou internacional? Rap nacional. Racionais ou facção central? Racionais. Mano Brown ou GOG? Crônica. Compor ou cantar? Compor. Hortolândia ou Tabuão? Hortolândia. Palco ou estúdio? Palco. Fita cassete ou disco de vinil? Fita cassete. Brinquedo assassino ou castelo de madeira? Brinquedo assassino. Valeu.